Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos, a todas. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um evento nosso aqui, da Trilha do Conhecimento, né, onde a plataforma GP Cost Drivers tem o objetivo de dividir com vocês o máximo de informações, né, e trazer para vocês aí conteúdo que vai ajudar bastante no dia a dia de vocês. Bom, meu nome é Tânia Gofredo, eu sou a economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers. Hoje aqui nós vamos fazer uma apresentação, na verdade nós vamos comentar aqui sobre os segmentos de combustíveis e na sequência logística. Então nós temos aqui o Kaique Ferreira, que é o nosso especialista em combustíveis e em geral, né, e derivados, e o Rodrigo Scolaro com a parte de logística. Até queria abrir só um parênteses, que normalmente esse vamos dizer assim, é o segundo evento desse ano, e nós vamos ter aí ao longo do ano todo, normalmente eu abro com a parte de atualização de macroeconomia, mas como nós fizemos essa apresentação completa no dia 7, ou seja, 15 dias atrás, então hoje eu não vou abrir com essa atualização, porque qual que é a ideia? A cada mês nós falamos de um tema diferente. Então, sempre que nós falamos de um tema diferente, mas eu sempre abro bem rapidamente ali com os principais pontos de macroeconomia. Como a gente já fez essa apresentação no dia 7, ou seja, 15 dias atrás, então por isso que não será feito. E esse material que foi feito lá no dia 7, para quem não participou, está disponível, né, no link que a Gabriela Zambello vai disponibilizar para vocês, vai ter lá tanto o material quanto a gravação, porque ele está super atualizado ainda. E no próximo evento que nós tivermos, aí sim, nós geralmente investimos aí uns 10, 15 minutinhos para falar dos pontos mais relevantes para vocês da parte macro. Ou seja, todos os clientes que estarem conosco todo ano vai estar sempre, de uma maneira ou de outra, atualizado com essa parte macroeconômica. Tá, pessoal? E então, complementando, o material de hoje também que será apresentado, tanto o material quanto a gravação do que será falado aqui pelo Kaique e pelo Rodrigo, também estará disponível nesse link que a Gabi vai colocar para vocês aqui. Tá bom, pessoal? Então, um bom evento para nós, e a dinâmica nós apresentamos, né, os economistas apresentam, e ao final nós colocamos as perguntas aqui e vamos tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Fique à vontade, Kaique, para iniciar a nossa apresentação. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa tarde, né, a todos. Bom, sou o Kaique, vou começar falando de combustíveis. Primeiramente, queria pedir desculpas porque minha voz ela tá um pouco falha, né? Estou me recuperando de uma doença, de uma gripe, essas coisas. Ainda estou com esse sintoma, mas dá para falar. Então, gostaria de pedir desculpas e já iniciar, né, antes do Rodrigo, que vai focar mais na parte de logística. Então, a gente tem esse material, né, onde a gente levantou informações da plataforma e de outras fontes também, considerando aí eventos até a data de hoje. Então, a gente vai começar aqui por combustíveis, petróleo, passando aí por aspectos brasileiros, para a gente tentar sempre analisar preços e projetar também preços de combustíveis no Brasil. Depois a gente vai para a parte de logística, que a gente sabe que é muito correlacionada com combustíveis, mas tem aspectos interessantes também a serem analisados pelo Rodrigo. Então, começando por combustíveis, né, a gente tem como fator aqui mais importante obviamente, o petróleo. O petróleo é a commodity, é a matéria-prima central para a gente analisar o mercado de combustíveis. E aqui a gente tem o gráfico dos preços do Brent, do petróleo internacional, e dados de produção e de consumo. Então, a gente determina, né, os preços, na verdade, internacionais são determinados por oferta e demanda e também por expectativas, né, que o mercado tem a respeito de oferta e demanda.
produção mundial e consumo mundial são medidas aí de oferta e de demanda mundial de petróleo. A gente tem aqui, nos últimos anos, começando em janeiro de 2022, um cenário bastante volátil, né, dessa matéria-prima. Aqui começou a guerra Rússia e Ucrânia, que foi um dos eventos mais importantes e, digamos, disruptivos das últimas décadas para o mercado de petróleo, porque a Rússia, no início da guerra, ela era o segundo principal país exportador de petróleo. Então é um gigante, é um país que produz muito petróleo. Com a guerra houve as sanções, né? Houve diversos países buscando aí diminuir a dependência de petróleo russo. Com isso, os preços aumentaram bastante. A partir do meio de 2022, a gente já viu isso arrefecer, né? A gente viu os mercados se rearranjando depois dessa guerra que continua, e os mercados, digamos, se acostumando, né, a números um pouco mais baixos de exportação e de produção russa. Hoje a gente vê a Rússia ainda como um player muito importante aqui no petróleo. Então, a Rússia ainda é um grande exportador, tá, desse combustível, ainda que países, digamos, do Ocidente, né, como alguns europeus, Estados Unidos, diminuíssem bastante as importações de petróleo russo, outros países, principalmente a China, que é um dos maiores consumidores do mundo, o segundo maior importador de petróleo do mundo, continua importando bastante da Rússia e diversos outros países também. A gente vê hoje essa situação relacionada a petróleo russo, guerra totalmente normalizada, e aqui, 2023, tivemos um aumento de preços considerável, causado por cortes de produção da OPEP. Essa é uma outra, um outro driver de extrema importância, de ordem política também, que são as decisões da OPEP, né? A OPEP, ali, que tem um protagonismo grande da Arábia Saudita, ela definiu em 2022 diversos cortes de produção, e esses cortes de produção visam realmente aumentar esse preço em um ambiente de preços em queda. Depois, no final de 2023, a gente teve uma queda desse preço, tá? Principalmente por causa de demanda um pouco mais fraca que o esperado aqui no final do ano, tá? Uma demanda por energia foi um pouco menor do que se esperava, demanda de petróleo chinesa também foi menor do que o esperado. Além disso, apesar dos cortes da OPEP, a gente tem países de fora desse bloco aumentando bastante a produção de barris. Isso até é uma das premissas nossas para o futuro, onde eu comento aqui embaixo. Então, a gente tem aqui para o ano de 2024 uma tendência de preços um pouco mais comportados, tá? A gente acredita que produção e consumo devem se manter em equilíbrio, apesar de alguns meses aqui, onde a gente vê as linhas não estando tão próximas, mas em geral, né, no longo prazo, a gente espera que produção e consumo estejam em equilíbrio. A gente não tem no nosso radar um choque tão grande como seria, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia, ou como seria um corte absurdo por parte da OPEP. Pelo contrário, a gente acredita que, mesmo com expectativas de corte de produção por parte da OPEP, a produção mundial de petróleo como um todo possa aumentar, justamente porque a gente tem uma expectativa de produção recorde de barris em países de fora da OPEP, que são Estados Unidos, Brasil, Canadá e Guiana. Um parêntese aqui no Brasil, né? A gente viu no final do ano passado que o Brasil decidiu entrar na OPEP. Então, o Brasil agora faz parte desse bloco. No entanto, o Brasil faz parte do bloco, mas sem participar das decisões relacionadas à produção de petróleo. Ou seja, quando a OPEP decidir cortar a produção de barris, o Brasil não vai fazer parte desse corte. O Brasil vai continuar produzindo petróleo da mesma forma
que se estava fazendo antes da OPEP decidir por esse corte. Então, a entrada do Brasil nesse bloco não interfere na nossa produção de petróleo. A gente espera que o Brasil continue aumentando. Vou até mostrar um pouco mais para frente. Então, aqui para termos práticos, a gente vê o Brasil como fora da OPEP. Então, e como um dos países, como um dos principais países que vão causar um aumento da produção mundial de petróleo em 2024. O Brasil vem se consolidando como um player muito importante na produção e exportação de petróleo. Em relação à demanda, espera-se que ela cresça também em 2024, né, aqui o consumo, mas seja um crescimento menor do que o de 2023. Então, esse crescimento menor se dá a incertezas que a gente tem de ordem macroeconômica, né, nas maiores economias do mundo, também uma maior eficiência no consumo de petróleo, né, é algo que a indústria vem buscando, tem a ver com uma busca incessante por menos emissões, né, por uma economia um pouco mais sustentável, e também relacionado a isso, o aumento da frota de veículos elétricos. A gente vê, a gente não vê espaço em 2024 para um choque muito grande de demanda fazendo esses preços explodirem. Por isso, a nossa perspectiva de longo prazo em estabilidade, já que observamos demanda e oferta em equilíbrio, aumentando a, é, a razões aqui bem semelhantes. Falando um pouco de Brasil, a gente observa algumas tendências bem interessantes, né? Então, o primeiro gráfico, a gente tem a produção de petróleo no nosso país. Olha como tem aumentado, né? Então, de 2016 para cá, o Brasil aumentou em 35% a produção de petróleo. Isso aqui tem uma explicação bem clara, que é o pré-sal, né? Uma reserva com muito petróleo, e o Brasil tem explorado isso cada vez mais. No entanto, quando a gente vê a produção de diesel e gasolina, esse aumento ele é bem menor, apenas 4%. E após uma queda grande aqui até 2020, né, até de 21 para frente, a gente vê uma recuperação, mas notem, né, a produção de petróleo aumenta 35%, a de diesel e gasolina aumenta apenas 4%. Já a importação de diesel e gasolina aumentou 70%. Então, é um aumento bem substancial, principalmente quando a gente compara aqui com a produção interna. Aqui, em relação à disponibilidade, a gente vê que em 2016, né, de tudo que a gente tinha disponível de diesel e gasolina no Brasil, 13% era importação, o resto era produção nacional. A partir de 17, isso chega aqui na casa dos 20%. Então, a gente somando aqui diesel e gasolina, né, pelo menos 20% do que a gente tem de disponibilidade interna, a gente precisa importar. As nossas expectativas é que isso aqui, que esse panorama, ele continue nos próximos anos, tá? A gente não acredita que o Brasil consiga ter aqui uma produção nacional mais robusta ou que consiga aumentar tanto essa produção. A gente acredita que o nosso país continue dependendo aqui de importações, justamente porque aumentar a produção de diesel e gasolina hoje, no nosso contexto, significaria investimentos muito grandes que a nossa economia ainda não tem a capacidade, investimentos basicamente em refino, né, desse, desse nosso petróleo produzido aqui. Em relação ao petróleo em si, as expectativas é que a produção nacional continue aumentando bastante, tá? Até algumas estimativas são de que aí nos próximos 10 anos o Brasil seja um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Hoje a gente está entre os 10 ali,
nono, décimo do mundo, a expectativa é que isso cresça. Então, a gente tem uma produção interna incapaz de suprir toda a demanda, né? Isso se traduz nesses gráficos de balança comercial, né? Onde a gente tem uma balança comercial de petróleo bastante positiva. O Brasil se consolida como um exportador de petróleo mundial. Então, aqui em 2023, foram quase 34 bilhões de dólares só de exportação de petróleo. No entanto, para diesel e gasolina, o Brasil tem uma balança negativa, necessitando aqui das importações. Então, mais de 10 bilhões de dólares o Brasil teve de saldo negativo quando a gente olha para diesel e gasolina. Com isso, a gente tem o dólar e os preços internacionais interferindo nos preços dos combustíveis dentro do Brasil. Tá, obviamente, como parte da nossa demanda depende de importados cujos preços são cotados lá fora, né? Esses preços internacionais interferem nos combustíveis no Brasil. Além disso, as próprias distribuidoras nacionais e refinarias e produtores nacionais, mesmo produzindo os produtos aqui, eles têm como referência, né, preços de diesel e gasolina internacionais. No entanto, com a nova política de preço da Petrobras, a gente enxerga que existe uma margem para manobra, né? Então, as tarifas nacionais não têm capturado toda a volatilidade do preço internacional, como, como foi no passado. A gente identificou, né, nos últimos meses, desde quando mudou a política de preços, que, se não me engano foi lá em março de 23, preços internos, tarifas internas, né, de diesel e gasolina um pouco menos voláteis. De modo que a nova política de preços tenta fazer com que menos dessa parte de importação, que é um pouco mais volátil, interfira nos preços domésticos, de modo que essa produção nacional aqui tente criar uma margem de manobra para que os preços de diesel e gasolina dentro do Brasil sejam um pouco menos voláteis do que eram na política de preços anterior, onde o preço de diesel e gasolina era reajustado quase que simultaneamente, né, à medida que os preços internacionais tinham alguma variação. Hoje em dia isso está um pouco um pouco mais lento, né? Esse ajuste de preços nacionais em relação aos preços internacionais, ele está um pouquinho mais devagar, mas ainda assim tem sim uma interferência do cenário internacional nos preços domésticos. Então, analisando os preços, né? A gente primeiro coloca o gráfico do petróleo, só que agora ele em reais. Então, aqui é preço internacional de petróleo, sob já interferência da taxa de câmbio. A gente observa que tem um comportamento semelhante, né, em relação a diesel e gasolina, mas algo que é bem interessante dos últimos anos, não dos últimos anos, de 2022 e 2023, é que fatores políticos dominaram a definição desses preços de diesel e gasolina. Então, primeiro a gente teve lá em 22 algumas desonerações, né? A gente teve queda de imposto federal para os combustíveis, a gente teve diminuição do ICMS. Em 2023, a gente teve volta dos impostos federais, alguns até para o diesel, né? Voltou até no começo agora desse ano. A gente teve implementação de ICMS monofásico, que aumentou um pouquinho a incidência desse imposto, e a gente teve agora, em fevereiro 24, aumento da alíquota do ICMS. Então, fatores políticos, principalmente tributários, que foram os principais
fatores dos últimos anos, principalmente 22 e 23. Agora, para 24, a gente não tem, né, uma expectativa de aumento de imposto, tirando essa agora de fevereiro. Então, a gente espera que seja um ano um pouco mais tranquilo, tá? Os impostos que tinham que voltar, eles já voltaram. Existe ali uma tensãozinha para o CID, que é um imposto que ele já não é mais cobrado, eu acho que desde lá da greve dos caminhoneiros, né, que alguns economistas falam que seria interessante a volta do CID, mas o governo nunca falou da volta desse imposto, então a gente não espera que tenha mais aumentos de impostos aqui para combustíveis, de modo que essas definições, esses aumentos já aconteceram todos em 2023 e agora em fevereiro de 2024. Esperamos o ano de 2024, portanto, um pouco mais tranquilo, né, sem essa expectativa de aumento de tributos e preços em linha com o cenário internacional de petróleo, que a gente espera que seja de estabilidade, tendo em vista, né, as expectativas de aumento de oferta e de aumento de demanda de petróleo internacional bem semelhantes. A gente considera também nas nossas premissas a nova política de preço da Petrobras, que busca uma menor volatilidade. Então, a nova política de preços, ela busca uma curva aqui de preço, né, um pouco mais semelhante ao que a gente tinha há alguns anos atrás, ali, há vários anos atrás, quando os preços de diesel e gasolina não variavam tanto, eles eram um pouco menos voláteis. Kaique, desculpa só te interromper um pouquinho. O Guilherme Volpini levantou a mão. Guilherme, nós comentamos no início que a gente ia fazer uma apresentação e depois a gente ia abrir para perguntas e respostas. Agora, se você quiser, a gente pode responder isso para você agora. Fica à vontade. Pode ser logo depois que ele finalizar? Ok? Obrigada, viu? Pode seguir, Kaique, fica à vontade. Preços de outros combustíveis, onde a gente vê uma correlação também bem grande com o petróleo internacional, sobretudo com o petróleo internacional sob efeito da taxa de câmbio. O etanol, apesar de não ser um derivado do petróleo, os preços se comportam de maneira muito semelhante aos da gasolina. Por questões de oferta e demanda, são produtos substitutos, então a expectativa de preços um pouco mais estáveis estão ali em linha com o nosso cenário de gasolina, levando em conta também alguns fatores sazonais específicos do etanol, que são ligados à safra, mas isso não interfere tanto no preço como oferta e demanda, e, e o fato do etanol e da gasolina serem produtos substitutos, né? Então, quando o preço da gasolina aumenta, a procura por etanol também aumenta a demanda por etanol e o preço do etanol tende a aumentar também. Então, a gente acaba vendo gasolina e etanol como um espelho aqui no mercado nacional. Os outros combustíveis também derivados de petróleo, a gente tem tendências e expectativas semelhantes. Só um parênteses aqui para a nafta e óleo combustível, que tem dados um pouco mais voláteis, né? Mas também são totalmente determinados pelo preço do petróleo internacional, até por serem derivados aí do petróleo. Um detalhe aqui para a GLP, que também teve aumento de imposto agora em fevereiro, né? Aumento de ICMS junto com o diesel e com a gasolina. Passando para gás natural, a gente vê cenário bastante semelhante ao de petróleo. A produção brasileira de gás natural tem aumentado nos últimos anos, também em função do pré-sal, tá? Existem reservas de gás natural bem substanciais sendo exploradas no Brasil, e a disponibilidade, onde a gente vê a produção nacional aumentando em relação às importações, desculpa. 26%
do gás natural, da disponibilidade de gás natural em 2016 era de gás natural importado, isso caiu para 11, apesar de um aumento em 21, a tendência geral é de queda, então isso caiu para 11% só em 2023. Então a gente vê o Brasil como atingindo quase que uma autossuficiência, né, no gás natural, e toda a produção nacional de gás é consumida internamente, tá? Então o Brasil não exporta, consome tudo, consome tudo e importa ainda uma parte. Então, o dólar e os preços internacionais são centrais na definição dos preços internos, mas existe uma margem de manobra, né? De forma que, semelhante ali até a diesel e gasolina, as tarifas nacionais não capturam toda a volatilidade do preço internacional. Eu ilustro isso nos gráficos abaixo, onde a gente tem preços internacionais, né, lá nos Estados Unidos, e um exemplo aqui que é a tarifa da Comgás. Então, a gente vê que tem uma semelhança nas curvas, mas o preço internacional é mais volátil do que, do que o preço interno. As perspectivas também são de estabilidade bastante semelhantes ao que a gente tem ali para o mercado de petróleo. A gente espera sempre que esse preço do gás natural ele ali aumente um pouco no final do ano, porque no final do ano a demanda mundial de gás tende a aumentar por causa do começo do inverno no hemisfério norte. No entanto, é um aumento pontual, não tão substancial como o que a gente teve aqui para trás. Aqui um resumo dos nossos indicadores e projeções. Eu aproveito para passar para o Rodrigo. Acho que fica melhor para a gente responder as perguntas no final, né? Tanto eu como o Rodrigo. Acho que vai vir bastante pergunta interessante, né? Então, aproveito para passar para o Rodrigo e no final a gente responde as perguntas. Ah, não, perfeitamente. Primeiramente, né, boa noite a todos. Né? Então, meu nome é Rodrigo, né, me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu vou apresentar justamente a parte de logística hoje no nosso webinar. Então, só um segundinho que eu já vou colocar já a apresentação aqui. Né? Bom, então, primeiramente, né, eu acho que é interessante mencionar um pouco, né, do que essa apresentação ela embarca, né, quando a gente fala de logística, né, logística é um termo que ele acaba abrangindo diversas coisas, né, diversos setores, diversos tipos de análise, diversos tipos de categoria. Aqui, especificamente nessa análise, o que a gente está focando é muito mais a logística relacionada, por exemplo, aos modais de transporte, né, justamente esse tipo de flutuação, esses comportamentos, né, aqui divididos em três categorias, tá? Então, nós temos a categoria terrestre, que é voltada principalmente para o setor nacional brasileiro, né, na medida que as categorias terrestres, na maior parte das regiões do mundo, eles são categorias muito mais nacionais do que internacionais. É claro que tem algumas regiões que são um pouco diferentes, por exemplo, né, na União Europeia, com a questão, né, de praticamente não existir mais fronteiras entre países, né, acaba sendo uma questão um pouco mais internacional, por exemplo. Mas na maior parte dos países, né, especialmente um país como o Brasil, com essas dimensões tão grandes, acaba sendo um fator muito mais nacional. E além deles, nós também temos os setores aéreos e marítimos, que tendem a ser um pouco mais internacionais, né? Também tem comportamentos próprios, também tem esses fatores nacionais, mas tem que ser fatores mais internacionais, principalmente o setor marítimo internacional, né? Que justamente tem essa grande força internacional, né? Eu diria que é o principal modal internacional do mundo atualmente, e que acaba tendo justamente esse grande impacto, ainda mais que o Brasil, de maneira geral, não é um grande participante, né? Não é um grande player no mercado marítimo internacional, então a gente acaba ficando muito suscetível a essas demandas, né? O que demanda justamente essa análise muito mais voltada para fora do que para dentro, por assim dizer, né? Bem coloquialmente. Tá? Aqui, primeiramente, né, então, já começando efetivamente a apresentação, primeiro é legal deitar alguns parâmetros em comum para praticamente os três setores, né, que é o setor de logística internacional e nacional, quando nós olhamos para os últimos anos, eles sofreram
muito com diversos impactos, né? Eu diria que o principal deles foi a pandemia de Covid alguns anos atrás, né? Com questões como fechamentos de portos, fechamentos de aeroportos, questões de mudanças, né, de demandas, né, e do consumo, isso seja de indústria, seja também do público geral, por assim dizer, e acabou impactando muito os setores de logística, né? Isso como seja nacionalmente e internacionalmente. Porém, quando nós já olhamos hoje em dia, né, hoje já para o 2023, 2024, nós já vemos uma recuperação constante em praticamente todos os setores. É claro que em escalas diferentes, a depender do modal e a depender da região que nós estamos olhando. Porém, de maneira geral, um fator muito positivo é que a América Latina hoje em dia é uma das regiões que melhor se recuperou quando nós comparamos com outros setores em muitos dos principais modais, como por exemplo o aéreo, né? O demanda aérea da América Latina, quando nós olhamos percentualmente, é uma das que tem uma das que teve melhores recuperações em 2023, né? Comparado a diversas outras regiões que ainda sofrem com diversos outros fatores. Então, nesse sentido, nós temos justamente esse aspecto mais positivo. Isso principalmente quando nós olhamos do lado da oferta, tá? Na demanda nós também temos uma recuperação grande em várias regiões do planeta, porém a oferta ela é muito mais evidente. Isso acaba criando, né, principalmente fatores internacionais, uma tendência, né, que perdurou por boa parte de 2023, de que a oferta se recuperou numa velocidade muito maior do que a demanda, né? Isso até suscetível até por fatores macroeconômicos, né, também, né, que também impactaram num consumo um pouco mais pressionado em diversas regiões, assim como também uma desaceleração econômica, como aquela que nós estamos vendo na China, né, e também em diversas outras regiões importantes ao redor do globo, né, justamente criando nessa questão de oferta e demanda, né, bagunçando um pouco nesse equilíbrio, por assim dizer, e criando quedas de preço, principalmente quando nós comparamos aos altos parâmetros, né, que nós acompanhamos, por exemplo, no setor marítimo, né, durante o período da pandemia. Né, a gente teve quedas muito fortes, né, recentemente, justamente com essa questão da recuperação. Tá? Já passando além, né, justamente desse panorama mais geral, entrando efetivamente no setor terrestre, né? Como eu mencionei, né, esse modal terrestre, ele é principalmente aqui nessa apresentação mais voltada para o setor rodoviário nacional, né, quando nós falamos assim, e que acaba sendo muito ligado, por exemplo, ao setor de combustíveis, né, que o Kaique ele acabou mencionando. Então, acaba sendo muito suscetível a esses impactos, tá? Quando nós falamos em 2023, nós temos alguns pontos, né, que foram importantes, né, que ainda acabam sendo carregados para cá, né? Então, nós tivemos diversos investimentos do governo federal no setor, né? É claro que ainda é complicado, né? O setor de tamanha infraestrutura requer altos investimentos, né? E ainda tem muitas questões ainda em aberto, seja em questões legais, isso principalmente quando nós olhamos até para outros modais que complementam o setor rodoviário, como, por exemplo, o setor ferroviário nacional, né? Nós ainda temos diversas incógnitas, temos alguns fatores positivos, mas também temos muitos pontos em aberto também nesse sentido. Então, isso é um fator positivo, né? Mas eu diria que realmente os principais impactos, né, foram a pressão de demanda, que aconteceu em diversas rotas, né, terrestres, rodoviárias, ao longo do ano passado, principalmente por questão da produção agropecuária, né, que teve justamente a questão da super safra, né? Nós tivemos uma safra muito forte ao longo do próximo ano, que criou justamente uma demanda muito forte que pressionou os preços, além, é claro, também dos comportamentos dos combustíveis, né? Como o Kaique também mencionou também em alguns momentos e também questões de outros custos associados, tá? Então, entrando aqui efetivamente em números, né, deixando isso um pouco mais gráfico, né? Então, aqui nós temos alguns gráficos aqui bem interessantes, né? Então, o primeiro gráfico, né, o superior à esquerda, né, ele traz dois dos principais índices de transporte rodoviários, né? Então, nós temos o INCTF e o INCTL, é o Índice Nacional de Custos de Transporte Rodoviário Fracionado, o F, e o de lotação, o L. Aqui, ambos para distâncias de 400 quilômetros, né? Então, nós podemos ver justamente o comportamento histórico vindo de 2022, 2023 e o esperado futuro. E no gráfico de baixo, nós temos alguns dos principais fatores de impacto, né? Alguns dos principais componentes desses. Então, nós temos o próprio diesel, né, como um fator que impacta, né, justamente esse custo. Nós temos também, por exemplo, pneus e manutenção, que também são fatores muito consultados. E nós temos também o custo de veículo, que também é associado também a isso. Tá? Então, o que seria interessante? Né? Se nós olharmos, por exemplo, né, o combustível, ele teve um impacto claro, né, a gente consegue ver esse impacto nos transportes rodoviários, porém, ele não foi o impacto mais forte em diversos momentos, né? A gente consegue ver claros momentos, né, por exemplo, que nós tivemos uma queda no preço do diesel e que elas não foram repassados inteiramente para o frete, né? Elas foram repassadas numa escala menor. Isso muito até pelos fatores de outros impactos de custo, como, por exemplo, até os veículos, né, que teve um reajuste muito forte em 2023 e que acabou impactando justamente essa questão
dos custos rodoviários do índice, tá? Então, isso é um fator interessante para mencionar, né? Os combustíveis, eles são um fator muito importante, eles impactam diretamente, porém é sempre interessante também destacar que nós temos também todos os outros componentes, né? Também tem outros que não estão aqui, como, por exemplo, salários, que também é um fator que também impacta, seguros também é um outro fator de custo que também teve um reajuste muito alto em 2023 também, e que acabou impactando. Tá? Então, esse também é um detalhe importante quando a gente olha do lado do custos, além do caso, né, de como eu falei, justamente da demanda, né, que nós vimos em 2023, como a questão da safra, né, e justamente essas questões, que pressionou essa demanda, apesar de ter alguns aspectos negativos, né, como, por exemplo, como eu mencionei, né, questões de desaceleração econômica, né, que também acabam prejudicando o consumo interno, né. Quando nós falamos para o futuro, justamente o que a gente acaba vendo no setor é justamente possivelmente uma recuperação, um aumento, né, na demanda ao longo do próximo ano, justamente com as questões, né, por exemplo, relacionadas à expectativa de uma possível queda dos juros, justamente essa questão impactando, né, também no consumo nacional e internacional e criando justamente um pouco essa pressão, né? Além disso, né, da atenção justamente aos outros custos associados, né? Então, como o Kaique ele mencionou, né, o diesel, ele tem uma expectativa um pouco mais estável, por assim dizer, né? Ele também vai ter também um reajuste, por assim dizer, que acaba sendo pego, né? Acaba tendo um impacto, né, nos custos, mas nós também temos as diversas outras commodities, diversos outros custos que também têm seus comportamentos que devem acabar impactando também. Já indo além, né, do terrestre, já passando já para o próximo modal, né, falando um pouco do setor aéreo, né, aqui também nós temos também alguns gráficos interessantes, né, então o primeiro gráfico ali à direita nós temos um indicador de transporte aéreo geral nacional, no gráfico no meio, né, o segundo gráfico de linhas, nós temos dois indicadores relacionados a combustíveis de aviação, tá? Então nós temos um principal indicador internacional, esse associado ao combustível de aviação na costa do Golfo dos Estados Unidos, e o querosene de aviação nacional, né? E no gráfico de baixo nós temos alguns dados nacionais relacionados ao transporte aéreo de carga paga, tá? Em toneladas. Então, o que é interessante a gente destacar justamente desses dados, né? Nessa análise, tá? Então, começando um pouco pelo último gráfico, né? Esse de transporte aéreo de carga paga, é interessante a gente destacar justamente esse movimento que eu mencionei, né? De recuperação, né? Isso seja, né? De oferta e demanda, né? Justamente o que a gente está vendo aqui, tá? Então, se a gente observar esse gráfico, né? A gente consegue ver, por exemplo, né? Eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de ver, né? O transporte internacional de carga paga, né? Por ele ser maior. A gente consegue ver que ele estava no patamar alto ali no começo de 2020. Ele teve uma queda muito relacionada à questão de Covid, justamente todas essas questões, né, que realmente impactaram muito o setor aéreo internacional. Porém, se a gente olhar ao longo dos meses, né, a gente vai vendo essa recuperação praticamente constante. Claro que tem algumas flutuações, né, são muito flutuações, por exemplo, de períodos sazonais, né, se a gente olhar, sempre tem uma flutuação, né, por volta do começo do ano, né, sempre tem uma quedinha, né, uma influência sazonal que nós temos relacionado ao índice. Porém, de maneira geral, a gente consegue ver justamente essa recuperação da carga paga transportada nacionalmente, né? Isso quando a gente fala da carga paga nacional, que é Brasil para Brasil, e a carga paga internacional, que é Brasil para internacional e internacional para o Brasil, né? A gente consegue ver justamente essa recuperação, né, nesse tipo de modal e que acaba sendo impactado, por exemplo, no índice de transporte aéreo, né? Então a gente consegue ver justamente uma recuperação, uma variação positiva, né, ao longo de 2023 com essa recuperação do setor. A gente consegue ver isso claramente, né, que foi impactado justamente por essa questão dessa recuperação, né, em cima do modal, mas também por outros fatores, né? Também acaba sendo impactado também, por exemplo, por questões relacionadas ao combustível. Né? Quando nós olhamos o querosene de aviação, ele é um dos principais custos associados ao transporte aéreo. Ele tem uma fatia muito grande no custo e qualquer tipo de flutuação nele acaba tendo um impacto direto nele. Então, nós temos justamente essa influência. Quando nós falamos justamente as expectativas para o futuro, nós prevemos, né, justamente uma expectativa de uma continuação dessa recuperação na demanda, principalmente, né, o que pode pressionar os preços, né, mais para cima, né, porém de uma escala um pouco mais estável, né? Se vocês olharem até as variações, né, elas estão praticamente apontando uma estabilidade, né? Mas é importante destacar que nós temos alguns pontos de atenção que podem mudar isso, né? Então, por exemplo, né, quando nós falamos de fator positivo, nós temos as discussões de combustíveis verdes no transporte aéreo nacional e internacional, através do SAF, que é o SAF.
né? Esse é um combustível, né, para aviação que está sendo muito discutido, que é um combustível que diminui a pegada do setor aéreo. Tá? O setor aéreo, assim como o terrestre, né, também através dos carros elétricos, também o marítimo, também de algumas outras maneiras, são setores que internacionalmente estão sendo muito pressionados por causa da poluição deles, né, justamente nesse esforço que a maior parte dos países do mundo está tendo para diminuir a sua poluição, né? Então, esses impactos, eles recaem de maneira diferente sobre cada modal, né? Como eu falei, o terrestre eu acho que é o mais claro, né, que é justamente a questão da discussão dos carros elétricos. Quando nós falamos no setor aéreo, nós temos algumas discussões, né, já que ainda não há tecnologia para uma aeronave elétrica, né, por assim dizer, pelo menos não de passageiro na escala que nós temos discussões de combustíveis com menor pegada de carbono, com menor poluição, e esse SAF ele está no meio dessa jogada, né, ele é o principal player, né, ele é o principal combustível, a principal opção que está sendo vista agora. Porém, é importante destacar, né, que esse SAF ele tem alguns problemas, que a produção dele ainda é muito limitada ao redor do mundo, isso em termos de quantidade, e também muito limitada geograficamente. Nós temos muitos poucos países no mundo que estão produzindo isso, né, o que acarreta num combustível muito caro, né? Então, isso ainda é uma questão ainda muito em desenvolvimento. Nós temos diversas conversas nacionais, por diversos, seja pelo governo, seja por grandes empresas brasileiras, de procurar trazer essa produção, né, numa escala considerável para o mercado nacional, né, para justamente começar a implantar isso, mas são todas conversas preliminares que provavelmente só vão acontecer no médio e no longo prazo, tá? Então, talvez não seja uma questão, possivelmente, que talvez daqui 2 anos poderia ter um impacto, poderia, mas a princípio seria uma questão mais para ser observada possivelmente ao longo dessa década, né? Claro, né, que pode ter uma aceleração maior, mas é uma questão que deve ser possibilitada, né? Ainda mais considerando que toda troca tecnológica, pelo menos no começo dela, acaba acarretando no aumento de custos, que acaba sendo repassado, né? Na medida que nós trocamos de combustível, com longo prazo, né? O longo combustível ele tende a baixar o preço, mas pelo menos no começo ele sempre vai ser um combustível mais caro que vai impactar os preços. Então, isso é um fator positivo e importante, né, para ser monitorado. Como eu falei, pode ser um de longo prazo, mas mudanças legais e legislação podem fazer com que isso seja um pouco mais rápido, né, também. E nós também temos como fator, diria, negativo, né, nos preços, nós temos diversas discussões do governo federal com diversas empresas de aviação nacional, procurando estudar maneiras até de abaixar o preço, né, do frete aéreo brasileiro, de servir como um incentivo para o setor. Tá? Essas são discussões que já estão acontecendo já há alguns meses, né, e que devem continuar ao longo desse ano, né, e que podem também criar algum impacto também. Esse já é um impacto possivelmente negativo, a depender de como ele for um andamento, né? Todas essas questões políticas sempre são um pouco nubladas para entender exatamente quanto seria a escala do impacto, né? E quando efetivamente ele entraria. Por fim, né, nós vamos entrar no último setor, que é o setor marítimo, né? Que talvez seja aquele setor que está mais conturbado agora, né? Talvez ele seja um desses principais destaques, né? Em termos da mídia, né? Agora para atenção também, tá? Então, quando nós falamos do setor marítimo internacional, eu vou primeiro entrar um pouco no que a gente viu ao longo de 2023, né? E aí depois eu vou entrar no grande ponto, né, que começou a acontecer no final de 2023 e que está acontecendo até agora em 2024, que é a questão do Mar Vermelho, justamente esses impactos, né, que acaba tendo em praticamente todas as rotas internacionais, né, em alguma escala, tá? Então, quando nós olhamos ao longo de 2023, o que nós vimos, né, no setor internacional, nós vimos um aumento de oferta de embarcações, né? Então, nós tivemos uma normalização da oferta de embarcações, principalmente de container, da China, né? Com o fim da política de Covid-0, né? Nós tivemos justamente a reabertura total de todos os portos, as produções, né, de containers, né? Que a China é o grande polo de produção de containers, né? Normalizando. Nós temos todos esses fluxos normalizando em termos de oferta, né? E em muitos casos até aumentando, né? Justamente com essa entrega, essa normalização de novos embarcações internacionais. Porém, nós vimos justamente essa questão da demanda, né, um tanto quanto reprimida. O que, ao longo de 2023, né, se destacou, sobretudo, numa queda de preços, né, na maior parte do ano, né, especialmente quando nós comparamos aos parâmetros anteriores. Tá? No próximo slide, a gente vai ter o gráfico dos preços, a gente vai conseguir ver essa queda bem. Esse foi praticamente o grande comportamento ao longo de 2023. Porém, no final de 2023, nós tivemos a questão do Mar Vermelho, da crise do Mar Vermelho, que eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar em alguma escala, né? Aqui nós já fizemos alguns materiais já também para divulgação relacionados ao Mar Vermelho,
tá? Isso seja nas nossas mídias sociais também, né? Então, nós também temos alguns outros materiais com maiores detalhes, mas resumindo muito aqui, né, nesse contexto, tá? Nós temos, né, justamente a situação da crise, né, da guerra, né, entre em Israel, né, justamente com a questão da Palestina, com a questão do Hamas, né, ali. E justamente nesse contexto, essa crise geopolítica que está acontecendo no Oriente Médio, nós temos o Iêmen. O Iêmen é um país próximo a Israel, né, ali justamente próximo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, ali na questão no Oriente Médio. E ele é um país que já está em guerra civil há muitos anos, e uma parte do país é dominada por um grupo rebelde dos Houthis, né? E esse grupo, né, eles controlam algumas zonas que são próximos do Estreito de Bab al-Mandeb. O Estreito de Bab al-Mandeb é um estreito entre o Oriente Médio e a África, né? Então, justamente naquela região entre o Iêmen e a Arábia Saudita, do lado do Oriente Médio, do lado da África, do lado da Somália, da Eritreia, do Djibouti. E justamente por que é importante esse estreito? Você tem que passar por esse estreito para entrar no Mar Vermelho, e aí do Mar Vermelho você passar para o Canal de Suez no Egito. Tá? Essa rota, né, passando pelo Mar Vermelho, é a principal rota que liga o Mediterrâneo, na Europa, com a Ásia. Tá? Então, é uma rota importantíssima em termos, né, de justamente desse comércio, por exemplo, da China com a Europa. É uma das principais rotas. Né? Tem algumas outras opções de rotas a depender dos pontos da Europa que você pode atender, mas, de maneira geral, essa é a principal rota da Ásia, né, para a Europa e vice-versa. Né? E aí, justamente nesse estreito, né, nós temos esse grupo, e eles começaram a atacar as embarcações que passavam pelo estreito, justamente embarcações com bandeiras de países ocidentais que apoiavam Israel, né, que estão apoiando Israel justamente nessa questão. E justamente por causa desse aumento de ataques, seja ataques de mísseis, ataques militares, também temos casos de sequestro de embarcações ou de tripulação, muitas das grandes empresas do mundo pararam de passar pelo estreito, acessar o canal de Suez e começaram a fazer o caminho maior para ligar a Europa com a Ásia, que é o canal o caminho via o Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Né? Então, é justamente, né, aqui falando muito coloquialmente, é justamente aquele caminho que a gente estuda na história, né, com as grandes navegações, né, de Portugal, né, justamente dando a volta em toda a costa africana, justamente para chegar na Ásia, né, partindo da Europa e vice-versa. A questão é que esse caminho ele é muito maior, né, em termos de tempo, em termos de custo com o pessoal, né, porque justamente é mais tempo da embarcação, em questão de combustíveis utilizados, e é claro, como isso aconteceu muito rapidamente, muitos dos contratos, né, de navegação estavam prevendo um tempo, justamente para essa entrega, e que acabou sendo aumentado muito mais, né, justamente com essa mudança de rotas, o que acabou atrapalhando muitas das cadeias logísticas na Ásia e na Europa, principalmente na Europa, mas na Ásia também. Tá? Isso é um movimento muito grande, né? Se nós olharmos aqui nesse gráfico aqui à esquerda, esse aqui é um gráfico pelo volume diário de carga transitada, né? Isso aqui é uma média móvel de 7 dias, tá? Mas é um dado diário dessa média móvel, e que ela mostra justamente o volume de carga transitado por 3 dos principais canais do mundo. Tá? Então, nós temos o Cabo da Boa Esperança, o Canal do Panamá e esse estreito de Bab el-Mandeb, que chega no Canal de Suez. Tá? Então, o canal do Panamá eu vou mencionar porque que é importante, porque que ele também está aqui. Tá? Mas vamos primeiro destacar o Cabo da Boa Esperança e o Estreito de Bab el-Mandeb. Então, a gente consegue ver, primeiramente, no estreito, né, a gente consegue ver na linha cinza, a gente consegue ver claramente o grande movimento, né, de carga transitada, né, que é importante que é carga transitada, não é o número de embarcações, é o carga, né, é o volume propriamente dito. E nós conseguimos ver que ele estava mantendo, né, ele tinha até aumentos, né, ao longo de 2020 até por volta do final de 2023, ele estava apresentando até um aumento, né, nessa carga movimentada, porém no final de 2023 até agora a gente consegue ver essa queda violenta, né, uma queda em uma escala muito grande justamente nessa questão movimentada. Tá? Aqui a gente consegue ver várias dessas questões, né? Então, por exemplo, né, até se a gente olhar também em 2021, a gente vê essa queda violenta. Isso foi por causa daquela questão do navio no Canal dos Suez que acabou encalhando há alguns anos. Não sei se vocês se lembram também. Mas a gente consegue ver que essa é uma queda muito mais constante, né? Ele já está durando há muito mais tempo e muito mais forte. Né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o efeito disso sobre o Cabo da Boa Esperança. Né? A gente consegue ver esse pico exatamente no mesmo momento. Então, é justamente uma visão gráfica, né, desse direcionamento, né, de como essa carga ela saiu do estreito e ela foi para o Cabo da Boa Esperança. Né? E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, é interessante também destacar o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é um outro gargalo internacional marítimo muito importante, esse ligando os oceanos Atlânticos e o Pacífico, né, via América Central. E também é interessante também destacar que ele também está caindo em movimentação. E por que ele está caindo, tendo isso?
porque com o El Niño, o El Niño ele está impactando diretamente o Panamá e o volume das águas no canal. Isso está fazendo com que o número de embarcações que consigam passar pelo canal diariamente tenha caído muito ao longo dos últimos meses, né? Então, nós estamos justamente numa situação em que aqui nas Américas, um dos principais pontos de transporte está sendo prejudicado com a menor possibilidade de passagem de cargas, ao mesmo tempo que a gente está tendo uma reorientação muito grande no modal logístico que nós falamos da Ásia e da Europa. E isso acaba impactando justamente em aumento de preços, tá? Antes de chegar justamente também nesses preços, né, que também é legal, também trouxe alguns dados também de movimentação aqui mais voltados para o Brasil, né, aqui vou passar mais rapidamente, né, depois é importante destacar que todo esse material vai ser disponibilizado, né, e vocês podem olhar ele com calma, mas aqui é legal destacar no Brasil, né, que nós temos justamente essa recuperação, né, também de demanda, né, de movimentação, quando nós comparamos a períodos anteriores, tá? Mas eu vou entrar aqui nos dados dos preços, que eles acabam sendo um pouco mais importantes nesse quesito, tá? Então, como eu falei, né, toda essa questão que nós estamos vendo, eles acabam rebatendo nos indicadores, tá? Então, aqui nós temos, no primeiro gráfico à esquerda, nós temos indicadores internacionais de transporte, tá? Então, nós temos o BDI, que é de carga a granel, o Harpex e o FBX, que são de carga de container. No gráfico do meio, nós temos dados de combustíveis marítimos, tá? Então, nós temos alguns dados nacionais e alguns dados internacionais. E no gráfico da direita, nós temos duas rotas mais direcionadas efetivamente à América do Sul, tá? Então, começando justamente pelo gráfico da esquerda, que são os gráficos internacionais, nós conseguimos ver claramente aquele comportamento que eu estava mencionando. Então, se nós olharmos, né, em 2021, né, em 2022, nós estávamos em altos parâmetros de preços, muito relacionados justamente às questões da pandemia, aos problemas logísticos, e ao longo de 2023 nós tivemos uma queda muito forte nesses preços, justamente com uma maior normalização da oferta e uma demanda não reagindo tão grande, que acabou pressionando esses preços. Porém, novamente, se nós olharmos no final de 2023, nós já começamos a ver já essa recuperação, esse pico muito relacionado a essa questão, né, a esses problemas logísticos internacionais, tá? Aqui é importante destacar que esses impactos, eles são muito fortes, tem algumas rotas que são mais fortes que outras, claro, principalmente rotas da Europa e da Ásia são muito afetadas, porém é importante destacar que nas últimas semanas já existem algumas rotas, já existem alguns tipos de modais que já estão começando já a absorver um pouco esse risco. Tá? Então, um grande caso, por exemplo, é o BDI, que é um dos principais indicadores de carga granel, que nós conseguimos ver o grande pico de preços, né, ali em dezembro, né, principalmente, ele atingiu o máximo, mas em janeiro, né, a gente já consegue ver que ele já teve já uma queda, né, isso justamente essa questão dos riscos, né, justamente essas mudanças já começou a ser um pouco acomodada nos preços desse índice, por exemplo. Tá? Mas é claro que isso varia muito justamente de modal para modal, de tipo de transporte para transporte. Alguns outros ainda não começaram a demonstrar esse comportamento de acomodação e talvez, possivelmente, podem demorar muito mais para começar a demonstrar justamente esse tipo, né? Enquanto outros não são realmente também tão afetados a princípio, né? Então, por exemplo, se nós partirmos para o último gráfico, o mais à direita, são rotas, né, algumas das rotas internacionais, nós temos da China para a África do Sul e da Europa para a América do Sul, costa leste, né? Então, a nossa costa, né, mais a costa da Argentina, do Uruguai, né? E a gente consegue ver que eles não tiveram um impacto assim tão forte, né? Nós até tivemos alguns aumentos mais para o final do ano, mas quando a gente compara, por exemplo, aos comportamentos que nós vemos, por exemplo, no FBX, que foi muito grande, ou mesmo no BDI, eles são uma escala muito menor, né? Justamente porque acaba sendo, né, justamente um impacto muito mais direcionado para a Europa e para a Ásia, embora acabe rebatendo também para a gente, né? O Brasil, quando eu falei, né, no Departamento Marítimo Internacional, ele é um player pequeno, por assim dizer, né? Então ele acaba sendo muito mais recebedor dessas tendências de rotas internacionais, desses comportamentos, tá? E quando nós falamos justamente para o futuro, né, quando falamos das nossas perspectivas, as questões geopolíticas, né, então seja essa questão do estreito, né, e diversas outras questões são importantes serem monitoradas, né, então agravamentos podem piorar a situação, ou mesmo, né, vamos supor, se esses problemas com o Iêmen, né, com os ataques, eles parassem hoje, né, ainda demorando algumas semanas para normalizar, mas provavelmente ao longo desse ano a rota ela seria normalizada em termos de movimentação pelo estreito, teria um impacto positivo nos preços, né? Isso são todas questões muito difíceis de serem ditas, né? Essas questões geopolíticas, né? Quando elas vão acabar, se elas vão ser mais rápidas
ou se vão ser questões geopolíticas que vão ser muito longas e que vão demorar um pouco mais para ser absorvidas, como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né, que teve impacto em diversos setores, mas hoje em dia, após tanto tempo do seu início, na maior parte da economia internacional já é um fator de risco mais absorvido, né, por assim dizer, na maior parte dos setores, tá? Mas, claro, ainda são fatores importantes de serem monitorados. E, além disso, né, é importante monitorar questões relacionadas à demanda internacional, né? Justamente, né, a questão marítima, por ser muito relacionada ao comércio internacional, ela é diretamente relacionada a questões de oferta e demanda, né? Então, com uma perspectiva de uma melhoria da economia internacional, né, possivelmente ao longo desse ano, com queda das taxas de juros, com melhoria do consumo, pode ser um impacto positivo também nessas questões. Aqui, por fim, né, um gráfico mostrando um pouco das variações, tá, de todos os indicadores, né, que foram abordados aqui. E aí é importante destacar, né, que isso aqui foi justamente uma seleção, né, de alguns dos principais indicadores, né, mas nós temos diversos outros também, né, mais específicos também para algumas situações, né, que nós também podemos recomendar também, né, caso vocês também desejem ver algumas coisas mais específicas também. De minha parte também já estaria também já encerrado. Tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Kaique. Bom, pessoal, excelente. Eu estava olhando aqui, nós temos uma pergunta aqui só um minutinho. Temos aqui uma pergunta do Carlos Medeiros, né? Isso, exato. Então, o Carlos, ele está perguntando aqui para a gente, eu acho que essa aqui é mais com o Rodrigo, não sei se vai ser respondido mais à frente, mas gostaria de saber se é um bom momento para firmar contratos com transportadoras, né? Olha, Carlos, acho que não sei se o Rodrigo quer fazer algum comentário, mas nós estávamos vendo, né? Se até o Rodrigo puder voltar um pouquinho na apresentação, que ele está mostrando, quando você fala sobre os contratos com transportadoras, nós podemos aqui usar como referência o nosso INCTL, né? Que o Rodrigo mostrou aqui. Acho que é no anterior, né, Rodrigo? Isso. Quando a gente olha ali embaixo, inclusive nas projeções que nós estamos fazendo, usando como referência aqui, por exemplo, 400 quilômetros, né, que é um dos indicadores mais usados, bom, primeiro, ele mede o custo logístico, né? Na verdade, aqui ele não está medindo o preço do frete, ele está medindo o custo logístico. Então, que é também, obviamente, uma referência importante, porque o que a gente entende, né, como, vamos dizer assim, uma tendência de preço de frete? É esse custo logístico, que é o que é medido aqui pelo INCTL, mais as condições de mercado, ou seja, se nós estivermos trabalhando com um mercado superaquecido, né, e no Brasil essa questão de trânsito de rota, trânsito das nossas safras, né, tem um impacto muito grande, como a gente teve isso ano passado. Então, se a gente considerar, quando a gente considera preço, projeção inclusive de preço de frete, a gente consideraria tanto esse custo logístico que o Rodrigo mostrou aqui, como essas condições de mercado, né, que reflete lá no preço final, ou seja, muitas vezes você tem uma pressão de custo, mas se você tem uma demanda baixa, muitas vezes você não consegue repassar preço disso no frete. O contrário também é verdade, às vezes você tem um custo baixo, mas uma demanda muito acima da oferta, aí você tem espaço para repasse de preço. Enfim, eu estou colocando tudo isso porque eu fico pensando que para você tomar uma decisão como essa, você tem que avaliar essas duas coisas. Então, aqui, se a gente olhar do ponto de vista do custo logístico, para 2024, nós estamos aqui prevendo mais ou menos um custo aí de 7,98, que ficaria, inclusive, um pouco acima da inflação que a gente está prevendo para esse ano. Então, nós estamos prevendo para esse ano uma inflação aí na ordem tanto de preço ao produtor quanto de consumidor, que é o INPC e IPCA, na ordem aí de 4%. Então, como você pode ver, se essa projeção de fato se realizar, óbvio que a gente está tratando de uma projeção, mas se de fato ela se realizar, ela fica bem acima dessa inflação. Então, esses pontos são importantes para você avaliar uma possibilidade de antecipação de contratação
desse frete com as suas transportadoras. Então, quando a gente pensa nesse cenário, aqui a gente, de novo, só está pensando numa evolução de custo, que é de 7,98, e se a gente imaginar que as condições de mercado esse ano, ela também está partindo para um aquecimento maior da economia, né, em relação ao que a gente viu em 2023. Juros estão caindo, né, sinalizando que vai ter um estímulo maior. Por outro lado, nós temos uma safra esse ano com menos demanda, né? Ela está com menos oferta, possivelmente com menor trânsito para essa safra. Então, eu acho que isso não seria um fator que impactaria lá para o seu preço de frete, né? Olha, a gente está com um superaquecimento econômico, nós estamos com uma super safra, então aí a gente vai ter uma demanda muito maior que vai se sobrepor possivelmente a essa evolução de custo. Então, quando a gente olha para essas condições de mercado, nós diríamos para você que não tem tem um espaço para reposição de preço, mas não tão pressionado. Quando a gente olha aqui para a parte de custos, a gente já vê que esse custo, de novo, se a nossa projeção realmente se realizar, ela estaria um pouco acima dos custos de produção, dos custos além da inflação. Então, por fim, né, como uma resposta, na minha opinião, e aí se o Rodrigo quiser depois complementar, na minha opinião, quando a gente trata de custos, né, e mesmo considerando que nós não temos uma perspectiva de um crescimento tão forte de safras, mas nós temos, talvez, como a gente tem um espaço para reposição de preços, que a gente está trabalhando com isso, como macroeconomia, né? O Kaique ali também colocou a parte de combustíveis. A gente está esperando um combustível até que razoavelmente ok. Mas tem outros custos aqui refletindo nessa projeção. Eu diria para você que é sempre bom a gente se resguardar, tá? Porque a economia, apesar de uma economia que não tão aquecida, mas ela pode surpreender, né? E esse argumento ser muito usado, olha, está tendo um aumento de demanda por fretes e tudo mais. Então, assim, eu sempre penso que quando você tem um custo a ser tratado, é sempre bom você se resguardar no momento em que a economia está passando por essa transição, ela está saindo daquele período que a gente teve no passado de preços em queda para um mercado de uma forma macro muito mais com possibilidade de reposição de preço do que se tinha no ano passado. E quando você trata de contratação de fretes, de custos, você podendo se resguardar disso é sempre um ponto importante. Então, aqui você tem duas coisas a analisar. Esses custos, que aparentemente aqui estão mostrando uma certa aceleração, versus um mercado que ainda não está superaquecido, mas que também já está começando a se movimentar, tá? Então, em linhas gerais, como eu disse, sentando ali na cadeira do comprador, eu sempre procuraria me resguardar um pouco com isso. Talvez não uma contratação de 100% do ano, mas uma parte dele para tentar se resguardar disso. E aí, quando eu imagino que você deva fazer também uma comparação com os seus custos financeiros, né? Porque muitas vezes você pode ter algum hedge, alguma coisa, não sei o quanto isso impacta na sua carteira de compras dentro da sua empresa, mas possivelmente fazer bater um papo com o pessoal do financeiro também para ver se existe alguma proteção com relação a isso, né, de custos destinados a essa carteira que você negocia. Então, eu acredito que numa situação onde o mercado está com possibilidade de reposição de preço, do ponto de vista de custo, e está com uma possibilidade, ou seja, hoje nós trabalhamos com um viés muito mais de reposição do que não reposição, como foi ano passado, e do lado da demanda, está sinalizando uma demanda um pouco mais aquecida, eu tomaria alguns cuidados e me protegeria pelo menos uma parte dessa contratação. É a minha opinião. Rodrigo? Não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa. Acho que só o áudio. Eu acho que a princípio não teria, acho que muita coisa a acrescentar, Dani. Eu acho que seria realmente esse tipo de visão.
né? Só realmente destacar também, né, que nós, realmente esse indicador, né, ele é muito mais voltado para o custo, né, propriamente dito, né, e que já nós temos diversas discussões já vindas já de 2023 que acabam continuando em 24, né, que nós temos diversos tipos de modais terrestres nacionais que eles estão até represando um pouco, né, desse repasse de custos, né, já faz algum tempo, né, ele não está sendo repassado inteiramente, né, então isso também é um ponto também, talvez também um pouco para ser considerado, né, além, é claro, de todos esses fatores também que a Tânia também já mencionou também. Aí eu acho que já continuando, eu acho que já além dele, além dessa dúvida, Carlos, do Carlos, nós temos a dúvida da Renata também sobre frete terrestre também, né, que já é já a próxima aqui no chat. Que seria, né, qual é a previsão do Brasil, né, de aumento em percentual, né, de até dezembro de 2025, né? Então aqui nessa tabelinha, né, nós temos, né, por exemplo, alguns exemplos, né, aqui são dois dos principais fretes terrestres, né, então NSTF 400 e NSTL 400, né? Nós também temos todos os outros demais na nossa base de dados, né, e todos eles têm a projeção até 2025, tá? Então se você também quiser, também, Renata, também consultar também de alguma outra categoria do NCT, todos eles hoje já estão já com projeção até 2025 disponíveis na nossa base de dados, tá? A princípio, né, é um pouco difícil dizer talvez alguns dos fatores, né, tão distantes, né, por assim dizer, né, considerando que nós estamos em 2024, mas a princípio o nosso sistema de projeção, né, ele monitora um aumento também para 2025, né, mas numa escala um pouco menor que 2024, né, um tanto quanto um pouco de desaceleração, por assim dizer, né, nesses fatores, né? E aí a segunda pergunta também da Renata, né, com relação a contratos, acham coerente aplicar gatilho trimestral? Essa questão de gatilho, eu acho que ela varia, tem vários fatores, né, que podem impactar, né, seja, por exemplo, a rota, seja, por exemplo, o tipo, né, de contrato mesmo, né, por assim dizer, tá? Eu acho que é um pouco difícil dizer assim, sem maiores informações, né? Eu acho que um fator, né, que talvez impacta, né, nesse tipo de gatilho, né, são, por exemplo, questões relacionadas a reajustes periódicos que acontecem, né? Então, por exemplo, né, quando nós falamos de frete, eu acho que talvez os principais fatores seriam principalmente relacionados a combustíveis, né, por exemplo, né? Porém, até como o Kaique também mencionou, né, não sei se ele também quiser acrescentar também alguma coisa nesse sentido, né? A princípio, nós não temos aumentos tão esperados, né, tão significativos, né, por exemplo, de impostos ao longo desse ano. Então, a expectativa é de ser um pouco mais estável nesse sentido, tá? O que possivelmente diminui um pouco essa necessidade, talvez, de gatilhos tão curtos assim, né, com um ano mais estável, né? Mas como eu falei, né, sempre varia um pouco, né, justamente de alguns outros fatores, né, relacionados aos contratos, relacionados ao tipo, ao transporte mais específico, né, que podem fazer mais sentido, talvez, uns gatilhos mais frequentes, né? Isso sempre varia um pouco também nesses fatores. E aí, só acrescentando o que o Rodrigo está falando, considerando até o que eu falei anteriormente, né, a pergunta do Carlos, apesar de que a nossa projeção, ela projeta aqui um aumento de custo aí na ordem de 7,98, muito também em função desse espaço de repasse que o Rodrigo falou que ainda existe, né, para esse ano de 24. Então, mesmo você tendo uma perspectiva de combustíveis mais, vamos dizer assim, combustíveis mais moderados, desculpa, mais estáveis, mas que também é um indicador, essa é uma variável que foge muito ao nosso controle, porque tem uma mão política muito forte. Até por isso que eu comentei, olha, se a nossa projeção de fato se realizar, muito em função também desse espaço para repasse que o Rodrigo comentou, e considerando também que é uma variável que qualquer susto que a gente tenha no preço do petróleo, ou qualquer susto que a gente tenha no dólar, a gente pode ter um repasse disso ali 1 ou 2 meses depois, então é de fato vamos dizer assim, é um custo muito frágil, né, e muito sensível a tudo isso, por isso vamos dizer assim, essa orientação de se prevenir sempre sobre isso, porque você pode ter surpresas lá na frente, além dessa projeção que a gente está mostrando, que possivelmente tem espaço para essa reposição que ainda está acontecendo.
tá? Então, esses gatilhos, Renata, com relação a aplicar gatilhos, acompanhar muito de perto o mercado, né, e começar a sentir muito a parte macro ali. Os índices de inflação têm um impacto muito grande para esse mercado, né, porque índice de inflação corrige salários, que tem um peso importante aqui no custo do transporte, e a questão dos combustíveis. Como eu disse, mesmo tendo uma previsão de um pouco mais de estabilidade, e, de novo, baseado no que a gente tem de informação até hoje, é uma variável bem delicada. Então, acompanhar esse cenário bem, vamos dizer assim, bem fortemente, vamos dizer assim, é um caminho que vai diminuir o impacto que você venha a ter nos preços do que você está negociando, tá? Porque é, de fato, um mercado bem sensível a essas condições macroeconômicas que eu coloquei aqui. Aí, logo depois vem uma pergunta aqui também, acho que da Letícia, né, na verdade, sobre o gráfico, aí acho que é para o Kaique, sobre o gráfico de disponibilidade de petróleo e gás natural, referente à produção nacional e importação. Teria esse gráfico para a GLP, indicando o volume de produção nacional e volume importado? Sim, Letícia, a gente acompanha essas informações. Não coloquei nessa apresentação de todos os combustíveis por causa de tempo, mas para a GLP, a gente tem um cenário que é o seguinte: nessa disponibilidade de GLP no Brasil, cerca de 30% a 35% é importado. Então, ali em 2016, né, ficou em 36%, 23% fechou em 26%. Ou seja, de tudo que é disponibilidade de GLP no Brasil, 26% foi importado em 23. Em 2022 ficou em 31%, em 21, em 36, ou seja, cerca de 30% de toda a disponibilidade de GLP no Brasil é importação, 70% de produção nacional. Ou seja, é um cenário até que semelhante ali ao de diesel e gasolina, né? Principalmente ao de diesel, se a gente olhar só para diesel, o diesel fica em torno ali de 25%, e o GLP a gente viu que fechou em 26%. Ou seja, é um cenário bem semelhante do que eu comentei para diesel e gasolina, tal do GLP. Ou seja, a gente depende das importações, cotações internacionais interferem nos preços domésticos. No entanto, existe uma margem de manobra da Petrobras de produção interna para tentar mitigar um pouco da volatilidade internacional nos preços domésticos, que é o que a gente tem identificado, principalmente agora em 23, 24, né, com a mudança de política da Petrobras. A gente tem aqui agora uma próxima pergunta do Antônio Marcos. Algum ponto para ficarmos atentos na logística nacional, como investimentos e incentivos do governo? Outra pergunta em relação ao cenário de cabotagem, teria um histórico após o marco 2022 e como está o cenário para 24? Sim. Sim, Antônio. Eu acho que eu vou primeiro começar um pouco pela cabotagem, né? Vou inverter um pouco as perguntas, né? Então, falando de cabotagem, nós temos mais dados, tá? Aqui registrados. Os dados que eu trouxe aqui têm um pouco de cabotagem, né? Então, aqui, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos a evolução mensal, né, de movimentação no Porto de Santos, né? E nós temos importação e exportação, e nós temos de longo curso e cabotagem, né? Se a gente olhar ali até nas legendas, né, nós temos a importação e exportação de cabotagem via Porto de Santos, tá? Isso aqui é só um exemplo só de dados, né? Mas quando nós falamos de cenário, de maneira geral, quando nós vamos acompanhando o cabotagem ao longo dos últimos anos com os valores, de maneira geral, nós temos aumentos consecutivos ao longo dos últimos anos, tá? E que devem continuar, tá? Então, assim, numa maneira, né, nós temos um cenário positivo nesse sentido, né, de expectativa de volume transportado por cabotagem, mas nós temos algumas ainda questões, né, relacionadas a isso, que eu acho que também até liga um pouco com a questão que você falou, né, de, por exemplo, de influências dos governos, né, nessa questão de logística internacional, né? Então, nós tivemos esse marco muito importante, né, o marco da cabotagem em 2022, né, justamente. Porém, nós já temos algumas discussões já em nível federal, né, de talvez fazer algumas alterações nesse marco legal,
tá? Então, fazer algumas mudanças, isso seja para colocar outros incentivos ou mesmo para mudar algumas questões que foram decididas, né? Então, por exemplo, questões relacionadas às embarcações que podem ser utilizadas para cabotagem, por exemplo, é um ponto que desde a época que o marco foi aprovado já era muito discutido, né, e que ainda continua sendo, né, ainda mais com essa mudança de governo, né? Então, acaba sendo um impacto nessa questão, nessa discussão desse marco legal. Tá? Então, isso, por exemplo, é um fator, né, quando a gente olha para o Marítimo Nacional, que deve ser acompanado ao longo desse ano, possivelmente no próximo, né, justamente, né, se essas questões, né, se vão haver mudanças, qual vai ser o nível delas, como elas vão progredir, né? Isso é uma questão que aparece, né, para o modal marítimo, e aí os outros modais também têm algumas discussões, tá? Então, o modal aéreo, né, nós temos a questão do governo federal discutindo, né, com as companhias aéreas sobre questões de preços, né, muito altos, né? Então, o governo federal ele já está com uma política de incentivo em alguma escala, porém nós temos diversas discussões sobre como baratear o frete aéreo nacional, né? Então, seja discussão direta com as empresas, seja até mesmo questões legais, né? Por exemplo, né, nós temos conversas, né, em altas instituições ligadas ao transporte aéreo nacional, de talvez ter uma legislação que possibilite a atração para o Brasil de empresas chamadas low cost, né? Aquelas empresas que voam barato, né? Que nós temos em diversas regiões, né? Eu acho que nós temos algumas empresas low cost, acho que na Argentina, no Chile, por exemplo, né? Mas eu acho que a mais famosa, acho que seria uma empresa europeia, que é a Ryanair, isso de transporte de passageiros, que é uma também essas low costs, né? Talvez procurar atrair também. Mas isso é uma questão, né? Mas nós também temos mais a pressão do governo federal com as empresas já estabelecidas no Brasil também, né? E no terrestre, nós tivemos ao longo de 2023 diversos investimentos em transporte terrestre e que devem continuar ao longo agora dos próximos anos no governo federal. E nós também temos algumas discussões legais também interessantes, né? Então nós temos o marco das ferrovias também, né? Também tem muitas discussões sobre essas questões de mudança, investimentos em ferrovias também, né? Isso no terrestre, né? Que não seja o rodoviário também. É claro que é sempre interessante destacar que os investimentos em em ferrovias no Brasil são historicamente muito complicados, né? Mas mesmo se tudo for um cenário positivo, né, em termos de investimentos, são investimentos que demoram para ser concretizados e realmente terem um impacto, né? Demoram muitas vezes. Nós temos diversas histórias de ferrovias no Brasil que demoraram décadas para serem construídas, ou algumas que estão sendo construídas há décadas e ainda não terminaram, né? Então, sempre é um pouco complicado, mas é um fator que deve ser monitorado e que, no cenário positivo, né, pode ter um impacto grande, né, no modal nacional ao longo dos próximos anos. Excelente, Rodrigo. Aqui, a próxima pergunta, o Paulo. Boa noite, Paulo. A pergunta é para o Kaique, né? Gostaria de saber quais são os principais estados e players que refinam a produção de petróleo nacional para a produção de diesel, e se há algum déficit de produção de diesel no estado da Bahia. Também a gente acompanha essas informações. São Paulo, tá, de longe, é o país, é o estado que mais produz diesel. E aí depois vem Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. São Paulo ganha assim de bastante. Até vendo os dados aqui, São Paulo vai, se a gente for ver uma média mensal ali em 23, refinou mais de 11 milhões de barris de diesel, né? Já o Paraná ficou ali entre 3 e 4, e aí Rio Grande do Sul e Bahia entre 2 e 3 milhões de barris por mês. Ou seja, é São Paulo, principalmente, né, em seguido de Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Então, a Bahia aí é o quarto estado do Brasil em relação à produção de diesel, tá? A gente vê um aumento dessa produção na Bahia nos últimos anos, então em 23 foi um aumento ali de 3,5% em relação a 22, em 22 um aumento de 1,5%, então a gente tem a Bahia como um estado, pelo menos do Nordeste, de longe, o que mais produz diesel, tá? Inclusive tendo uma produção maior do que Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo. Então, tem um protagonismo bacana, no entanto, com números abaixo do que se registrou ali há 10
9 anos atrás, né, 2013, 14, 15, essa produção era maior, no entanto, números ainda bem consideráveis, onde a gente não vê déficit, não, pelo contrário, a gente vê um aumento da produção da Bahia em 23 e 22, produção de diesel. Excelente. Obrigada, Kaique. E tem aqui também uma pergunta do Renato. Rodrigo, né? Qual é o real impacto em percentual que a alteração na lei do motorista e a obrigatoriedade de contratação dos seguros de desvio de cargas influencia no custo do transporte rodoviário? Quando a gente fala, né, justamente nessas mudanças, né, que a gente teve recentemente, elas tiveram realmente um impacto no custo, tá? Aqui, efetivamente, nos fatores de custos, né, que eu trouxe, eu não trouxe, efetivamente, por exemplo, a questão dos seguros, né, ou também, por exemplo, essa questão mais relacionada ao salário especificamente, né, mas nós temos alguns indicadores na base de dados, né, que acabam refletindo um pouco mais justamente esse tipo de comportamento, né, mas eles acabaram, sim, tendo um impacto considerável, né, em relação aos custos. Tá? Eu não me recordo agora exatamente, por exemplo, quanto foi exatamente a elevação dos salários, mas, por exemplo, seguros ao longo de 2023 teve um aumento muito considerável, né? Por mais que ele não seja um fator tão grande no percentual da composição do INCT, justamente o aumento dele acaba tendo um impacto, né? Assim como o salário, né? O salário acaba tendo um peso maior, tá? Então aqui, Renato, eu não tenho nem exatamente, acho que essa composição aqui de uma maneira fácil, mas acaba sim tendo um impacto importante também, tá? Depois disso, se você quiser, a gente pode até, talvez, te mandar algumas informações mais relacionadas, por exemplo, à composição do NCT, né, e os indicadores, talvez, mais específicos também, se você quiser dar uma olhada também nisso também. Renata, aqui, tá. Desculpa. Disponha, Renato. Então, pessoal, até complementando o que o Rodrigo comentou agora, por último, nós aqui temos uma base com muitas informações, né? E a gente acompanha muito de perto, que nem o Renato fez uma pergunta em relação a essa alteração na lei do motorista. Isso é algo também que nós estávamos há 2 semanas atrás acompanhando, porque nós tínhamos aqui um projeto junto com um cliente para justamente perceber e tentar identificar esses movimentos. Então, assim, depende muito do que a gente está falando, de carga, tipo de carga, tem uma série de coisas, Renato, que a gente precisa considerar para dar uma resposta um pouquinho mais exata sobre esse real impacto. Mas, de fato, houve uma alteração, né, na lei do motorista, que ainda está em trâmite. De imediato, teve um impacto importante, inclusive o próprio sindicato, né, a própria ordem, as instituições, as entidades se sentiram até um pouco resistentes em relação a isso, porque isso acaba refletindo num maior custo, né, e você acaba desincentivando até para algumas contratações. Então, essa realmente é uma conta que está sendo muito bem feita, né, sobre essa mudança de lei. Então, a gente tem acompanhado isso de perto. Se você, de repente, quiser que a gente aprofunde um pouco mais, fica à vontade em nos procurar, né, separadamente. Porque aqui, às vezes, a gente não tem uma resposta mais exata, mas a gente depois consegue dar esse apoio para vocês, extra webinar aqui, tá? E, enfim, pessoal. E a gente costuma dizer que essa troca com vocês não termina aqui, né? Ela tem um impacto importante no dia a dia aqui com vocês, e a gente sempre se coloca à disposição para isso. Inclusive, a Gabriela está colocando aqui o calendário dos próximos webinars que nós vamos ter ali. Como eu disse no começo, a gente vai ter um webinar por mês, né, como a gente já tem feito várias outras vezes, e aqui usem bastante
a nossa plataforma, dúvidas ali naquele momento, podem abrir o ticket ali na foto da Gi, né, que aquilo realmente vem direto para o nosso sistema, que tem uma pessoa dedicada lá para mandar as dúvidas de vocês para quem de fato tem condição de responder aquilo. Então, fiquem bem à vontade para usar bastante desse recurso nosso, tá? Bom, pessoal, eu acho que então, né, cumprindo aqui com o nosso horário, que nós tínhamos uma previsão até às 19h30, eu acho que vamos finalizar nesse momento, então, agradecendo muito a participação de vocês, lembrando que é uma satisfação muito grande poder trocar essa informação com vocês, porque essas perguntas de vocês para nós é extremamente importante, porque é nesse momento que a gente sente exatamente onde que nós mais podemos atender bem vocês. Tá? Então, esse webinar é para passar a informação e para receber a informação de vocês também, para a gente aprimorar cada vez mais o serviço da nossa plataforma Cost Drivers, tá? Nós que agradecemos, Renato, e agradecemos a todos, e de novo, fiquem à vontade para nos acionar aí toda vez que vocês precisarem. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Kaique, obrigada, Rodrigo. Uma Eu boa que noite. agradeço, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.